Então hoje nós estamos aqui novamente, vamos gravar a nossa escola dominical, o 4º capítulo do livro Coronavírus e Cristo. E o título do nosso 4º capítulo é Soberano sobre tudo. Mas antes vamos orar. Querido e amado Deus, nós queremos te louvar por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, por esta manhã tão gostosa, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua presença. Ó Deus, muito obrigada. Te peço que o Senhor me conceda sabedoria e entendimento para ministrar esta aula. Ó Deus, me abençoe, me capacita, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar lendo o Salmo 139. O Salmo 139 tem como título Deus onisciente e onipotente. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não se foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areias. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícias. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então nós vimos aqui John Piper, no capítulo 2, que inclusive a Raquel já deu esta aula, ele fala de uma expressão que é providência agridoce. Então ele descreve o coronavírus nesse sentido. Então, descrever algumas das obras de Deus como amargas não é blasfêmia. Noemi
perdeu seu marido e os seus 2 filhos, ficando com as 2 noras, sendo que apenas Ruth continuou com ela de retorno a Belém. Então vamos ver Ruth 1, 20 e 21. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Então nós vimos que ela descreve que ela saiu de Belém ditosa, formosa, feliz com seu marido e com seus 2 filhos, e foram para Moabe. E lá seus filhos se casaram. Só que passaram-se os anos, o marido morreu, os filhos morreram, ela ficou com as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Ela, sem ter nada, triste, amargurada, tanto é que ela disse que ela já não chamaria mais Noemi, mas chamaria Mara, que quer dizer amarga. E ela propõe às suas noras ficarem, voltarem para suas famílias. Orfa aceitou, chorando, mas ficou. E Ruth não, Ruth insistiu em ir com ela para Belém. É quando eu sugiro que todos leiam o livro de Ruth. É um livro pequeno e que é rico em informações sobre essas 2 personagens, Ruth e Noemi. São apenas 4 capítulos. Então nós vimos que Ruth insiste e diz: não, eu vou com você. Ela dizia: fica. Não. O teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu Deus, onde quer que tu fores, irei eu. Então é uma declaração de amor muito linda que contém no livro de Ruth. Mas realmente a situação de Noemi era uma situação terrível, uma situação realmente que foi, como John Piper descreve, uma providência agridoce. Não é depreciação dos caminhos de Deus, é uma descrição. Em nada diminui a doçura da palavra de Deus. Então nós temos Coríntios 6, 10. 2 Coríntios 6, 10. Vamos ler. 2 Coríntios 6, 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Nós ficamos, não quer dizer que nós somos ricos. Se nós temos Jesus, nós somos uma pessoa alegre. Podemos ser pobres, mas jamais tristes. Nós podemos estar enriquecendo a outros com a palavra de Deus, com a nossa experiência de vida, com o nosso testemunho, mesmo nós não possuindo nada, mas ao mesmo tempo possuindo tudo, porque quem tem Jesus tem tudo. Então é o que o apóstolo Paulo descreve aqui: entristecido, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Quer dizer, nós não precisamos ter riquezas deste mundo para sermos alegres. Nós não precisamos ter nada deste mundo, mas quando nós temos Jesus, nós somos uma pessoa rica e temos muito a oferecer ao outro. Então que nós possamos realmente levar Jesus a outras pessoas, que às vezes essas outras pessoas realmente são tristes, pode possuir muita riqueza, muito dinheiro, e no entanto são pobres, porque não possuem Jesus. Então o que nós temos que fazer é levar estas pessoas a conhecerem a Jesus. Então a soberania poderia ser a crise
do coronavírus, parar a crise do coronavírus, se assim o Senhor quisesse, mas também é a mesma soberania que sustenta a alma nesse ou durante esse tempo. Saber essa verdade faz toda a diferença. Nós podemos sim sermos contaminados com corona. Ninguém está livre de ser contaminado, mas com certeza o Senhor estará conosco na enfermidade, estará nos dando paz ao nosso coração, não vai deixar que o nosso espírito, a nossa alma entristeça, mas que nós possamos, através da nossa vida, testemunhar a outras pessoas. Temos relatos de outras pessoas que em meio ao sofrimento no hospital, sofrimento do corpo, a alma estava feliz e falando de Jesus a outras pessoas. Nós temos relatos. Recentemente nós tivemos do missionário Soren, da Missão Kaiowá, ele no hospital, ele falando de Jesus, ele com falta de ar, mas os companheiros de enfermaria dele, tinha pessoas lá desviadas, que tinham conhecido Jesus há tempos e tinha saído do convívio com os irmãos. E com a permanência do Soren ali, ele disse que saindo, a primeira atitude dele era voltar a celebrar ao Senhor juntamente com os irmãos. E outras pessoas que ele aproveitou para falar. Então nós vemos como é importante nós termos Jesus, porque mesmo em meio ao sofrimento, Ele nos dá paz, nos dá consolo, nos dá alegria ao coração. Então conhecer a Jesus faz sim, faz toda a diferença. O que faz a diferença na nossa vida não é ter, mas é ser parecido com Jesus. Então nós vemos que o que Deus quer, Ele faz. Então, como diz o John Piper, o objetivo é mostrar que Deus governa sobre tudo e é totalmente sábio. Deus é sábio, Ele criou todas as coisas. E criou todas as coisas com perfeição absoluta. Nada foge ao planejado de Deus, ao que Ele idealizou na eternidade. Portanto, Ele é soberano sobre o coronavírus. Então, lá na eternidade, Ele já conhecia, já sabia que hoje nós teríamos esta situação. Tudo que iríamos passar hoje já não era do nosso conhecimento, mas já era do conhecimento de Deus, porque Ele já estava todo programado. Mas pela misericórdia de Deus, nós não conhecemos o nosso amanhã. Bondade de Deus, soberania de Deus. Então nós vemos que essa é uma boa nova de mostrar, na verdade, que o segredo de experimentar a doçura de Deus, quando nós estamos num leito de enfermidade e nós temos o prazer, a satisfação de falar do amor e da graça de Deus, do sacrifício de Jesus na cruz em meu e em seu lugar. Isto é graça e bondade de Deus, portanto faz parte da doçura de Deus. Em meio às dificuldades, Ele se mostra doce e capaz de resgatar o perdido nesta situação. Se Deus governa sobre tudo, Ele é soberano sobre o coronavírus. Portanto, Ele faz tudo o que decididamente deseja fazer e fez e faz. Então nós temos o texto de Lamentações 3, 32 e 33. Vamos ler. Pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então nós vemos que em meio, como eu disse do Soren, em meio à angústia do sofrimento do Soren, ele foi hospitalizado, servo do Deus Altíssimo. E lá ele falou do amor àquelas pessoas, e Deus usou de misericórdia para com aqueles,
poderem ouvirem e para retornarem ao convívio do Senhor. Então, isto é Deus usando de misericórdia para com seu povo, para com seus eleitos. Ele nos aflige e nos entristece de bom grado. É estranho nós falarmos que Ele nos aflige e nos entristece de bom grado. Mas ao mesmo tempo vem a misericórdia de Deus, que é muito maior do que nós pensamos ou imaginamos. Deus é maravilhosamente soberano sobre todas as coisas. Embora existam aspectos do seu caráter, no seu coração, que inclinam a nos entristecer, há outros aspectos do seu caráter que ditam santidade e a justiça, de nos entristecer. Então, a santidade de Deus é soberana e a sua justiça permanece. Deus é soberano, Deus é amor, Deus é justo. Então Ele aplica a sua justiça em meio a tudo isso. Então, não queremos dizer que Deus esteja castigando a humanidade com corona, mas que Deus está nos dando um alerta, com certeza. Mas Ele não se alegra com a tristeza, com a nossa tristeza, mas Ele nos conduz em misericórdia. Então nós vimos aqui, Deus não é indeciso. Há perfeita beleza e coerência em todos os seus atributos. Quando nós vimos que em meio a tristezas, Ele se mostra com perfeita beleza, com coerência. Porque se nós não falarmos de Jesus hoje, agora, a Bíblia fala que até as pedras irão clamar. Então hoje é o tempo, e o tempo de muitas pessoas foi nos leitos de hospitais. Quando John Piper diz que a soberania de Deus significa que Ele pode fazer, e de fato faz, tudo que decididamente faz, não há força fora dele que o impeça de frustrar sua vontade. Então nada frustra a vontade e a soberania de Deus. Vamos ver Jó 42:2. Jó, que todos conhecem também a história, o livro de Jó, o que Jó passou, que foi uma situação extremamente triste. Mas vamos ver a declaração de Jó. Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Então não há interesse de ninguém que sobrepõe a vontade e a soberania de Deus. Não há poder, não há governo, não há nações, não há nada que impeça a soberania de Deus, porque Deus é soberano, majestoso e justo sobre todas as coisas. Nada irá frustrar os desígnios de Deus para as nossas vidas. Então nós vamos ver que essa soberania de Deus é universal. Universal, então, significa que é de toda a terra. Vamos ver Isaías 46, 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então nós vemos aqui que Deus, nesse texto de Isaías, ele frisa muito bem que Ele é Deus, que Ele é soberano e que a vontade dEle
prevalece em tudo e em todas as coisas. Nada será destruído, mas que o conselho dele permanece de pé. Então, ser Deus é fazer com que seu próprio conselho permaneça em pé, sempre. Deus não apenas declara quais eventos futuros acontecerão, Ele os faz acontecer. Ele fala e acrescenta: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Nós vamos ver Jeremias 1:12. Então nós vemos Jeremias 1:12. Então nós vemos que todas as coisas estão sobre o domínio de Deus. Nada foge ao seu olhar. Ele tem domínio sobre todas as coisas, sobre o passado e sobre o futuro. Quando ele descreve aqui que lembrai-vos das coisas passadas, ele está falando com o povo de Israel, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. É como eu já disse, nos planos eternos já tinha este coronavírus, já chegaria não só aqui para nós, mas para o mundo todo, porque Deus é o Deus universal. Vamos ver Jeremias 1:12. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A palavra de Deus, Ele vela. E a palavra de Deus diz que todas as coisas hão de passar, mas a palavra dele não passará. Nós vemos que mesmo em meio à perseguição, a igreja perseguida, a Bíblia sendo destruída, queimadas, mas a palavra de Deus é guardada. Quando não tem em papel, é guardada no coração, porque a palavra de Deus nos diz, em Salmo 119, versículo 11 diz: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então não há destruição da palavra de Deus. Deus nunca vai permitir que a sua palavra seja totalmente destruída, porque ela é a palavra de Deus, o Criador de todas as coisas. Então nós vemos que Jó já disse lá que todas as coisas que ele não conhecia, agora ele estava conhecendo a Deus e sabia que nada seria frustrado, que a palavra de Deus, o conhecer de Deus, era a melhor coisa que tinha acontecido a Jó. Olha que Jó tinha, para ele fazer essa declaração, ele já tinha sofrido muito. Jó tinha sofrido de tal modo que ele havia perdido tudo. Em um único dia ele perdeu os seus 10 filhos, num único dia. Quando nós perdemos um querido da nossa família, ou um amigo tão próximo, nós ficamos abatidos. Jó perdeu os 10 filhos, e em seguida perdeu todos os seus bens e ganhou lepra sobre o seu corpo. Uma doença horrível, terrível, mas não abalou a fé de Jó. Aí nós vemos aqui no final a confissão de Jó: esse bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nada. Se a declaração de Jó foi esta, imagina, nós não sofremos nada frente ao que Jó sofreu. Então nós temos que ter consciência de que a soberania de Deus é maior do que todas as coisas. Então nós vemos também Daniel 4, vamos ver, Daniel 4, 35. Daniel 4, 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu
e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então quem somos nós diante de Deus? Nada. Tudo está nas mãos de Deus. Aqui nós vemos, esse texto refere-se à loucura de Nabucodonosor. Nabucodonosor aprendeu por meio de sua humilhação misericordiosa. Deus teve misericórdia de Nabucodonosor, fez ele passar tristemente 7 anos vivendo como um animal. O texto da palavra de Deus nos diz que as unhas cresceram, os cabelos cresceram, os pelos pelo corpo, e ele pastou como boi. Então nós vimos, era um rei orgulhoso, cheio de si, mas Deus, aqui nós vemos que Deus mostrou a ele quem é Deus, que nada poderia deter-lhe. Então foi através deste 7 anos que Nabucodonosor passou, até que veio a sua memória, por bondade de Deus, traz a memória de que Deus é que era soberano sobre todas as coisas. Então nós vemos que muitas vezes nós passamos por angústias, por terríveis decepções, para Deus nos mostrar. Às vezes nós temos que ser quebrantados, humilhados, para reconhecermos a grandeza e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes nós nos orgulhamos, queremos ser alguma coisa, mas nós não somos nada. A palavra de Deus diz que nós não passamos de neblina, e neblina é aquela que vai, aparece e no mesmo instante ela desaparece. Assim é a nossa vida. O Salmo 90 diz que a nossa vida pode chegar a 70, com saúde, saudável, bonitinhos. Mas o que passa dele, o texto diz que os melhores dele serão de canseira e enfado. Os nossos dias são assim, de canseira e enfado. Por quê? Nós não somos nada diante de Deus. Quem somos nós diante de Deus? Nada. Isaías diz que nós somos pó. E somos, porque Deus nos criou lá em Gênesis, nos dizendo que Ele nos fez do pó da terra. E ao pó vamos voltar. Isso significa que não somos nada. Não compensa termos orgulho de nada, porque nada somos e nada temos, nada nós trouxemos e nada levaremos. Então somos pó, porque o pó não leva nada. Vamos ver Salmo 135, 6. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Então nós vemos tudo que Deus quis, aprouve a Ele, Ele fez. E fez para o bem dele? Não, Ele fez tudo isso para que nós usufruíssemos. Toda essa beleza, se nós formos até a praia, nós vamos ver o mar está lindo. Para quem? Para nós. Tem muitas pessoas lá andando, todos usufruindo, mas nem todos reconhecem a soberania de Deus. É isso que nós temos que mostrar a quem não conhece, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Vamos ver Efésios 1:11. Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então Ele nos fez. O apóstolo Paulo aqui nos diz, resume toda a criação de Deus, toda a soberania de Deus ele resume aqui. Nele digo, nele Deus,
no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ninguém aconselhou a Deus: vai, faz o homem bonitinho, faz o homem cheio de si. Não. Deus, na sua misericórdia, Ele nos fez do pó da terra e nos deu vida através do sopro divino. Então Deus é misericordioso, Ele usou de compaixão para conosco e nos deu vida, nos predestinou lá na eternidade. Ele nos predestinou para que pudéssemos hoje ser alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Todas as coisas, então John Piper diz, todas as coisas, não algumas coisas, e conforme o conselho da sua vontade, não foi vontade de ninguém, conselho da sua vontade, porque Deus é Deus desde sempre, Deus é pré-existente, conselho da sua vontade. Ele tem um conselho? Não, Deus é composto, é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus fez todas as coisas. Quem esteve lá na criação? O Filho e o Espírito Santo. E foi conforme a vontade de Deus. Não de acordo com a vontade ou forças externas a si mesmo. Nada externo tem força perante Deus. Quando nós oramos, não quer dizer que nós vamos mudar a vontade de Deus. Quando nós oramos, nós vamos, é para nosso bem. Nós é que sentimos bem quando nós falamos com Deus. Porque Deus, através da nossa oração, Ele conforta o nosso coração. Ele dá paz ao nosso coração. Ele faz com que o nosso coração transborde de alegria e de contentamento no Senhor. Não é? Então John Piper ainda diz, em outras palavras, a soberania de Deus é totalmente abrangente e universal. Então não há aquela de falar que a soberania de Deus é só para o Brasil, só para os brasileiros. Não, a soberania de Deus é para todos, até para aquelas nações que perseguem os nossos irmãos. A soberania de Deus está lá. Se eles estão no poder lá, é porque Deus assim permitiu, porque a palavra de Deus diz que toda a autoridade foi constituída por Deus. A autoridade aqui no nosso Brasil, na China, pensando na China, nossa, tem perseguido o povo de Deus, mas foi a autoridade que Deus deu. Se nós olharmos para o passado, Faraó, a Bíblia fala que Deus endurecia o coração do Faraó, para que o povo não saísse. Então Deus é que governa o nosso querer. Deus é que determina todas as coisas. Nada acontece sem que Ele tenha domínio absoluto. Em todas as coisas, Deus tem domínio absoluto. Nós vemos aqui que Deus tem domínio absoluto, inclusive na tempestade. Quando nós vemos que os discípulos estavam perdidos no barco, o barco naquele mar revolto, a ponto de virar o barco, de todos morrerem. Onde estava Jesus? Dormindo tranquilo. Mas eles o acordam, e o que ele faz? Ele manda que o mar sossega. E o mar sossegou, ficou em bonança. Então assim é nas nossas vidas. Ele tem poder absoluto sobre as nossas vidas. Ele que nos domina. Ele que dá paz ao meu e ao seu coração. Então nós vemos aqui, temos vários textos, para que a gente possa refletir sobre o domínio de Deus. Nós vemos que lá no
no Egito, para o povo sair, Deus mandou tantas pestes, mandou peste do piolho, das rãs, da noite escura, da chuva de pedra, tantas, as 10 pragas, sendo que a última, nossa, se fosse hoje nós diríamos, Deus pegou pesado, se a gente assim pudesse falar. Mataram o primogênito de todas as famílias do povo egípcio. Nossa, que triste. Mas foi assim a única forma de quebrantar. Porque Deus poderia ter endurecido o coração de Faraó, se assim o quisesse. Mas foi um meio de humilhação para ele reconhecer que Deus, o Deus de Israel, era soberano sobre todas as coisas, sobre todo o Egito. Ele não mandava em nada. Ele queria ser ele, o soberano. Tanto é que naquela época, ó soberano, e eles não eram nada de soberano, porque o único que realmente é soberano é o nosso Deus. Então nós vemos como Deus sucede a todas as coisas, né? Então nós vemos que em Jonas, quando Jonas é mandado para ir para Nínive, para pregar para os ninivitas, Jonas não gostava daquele povo, disse que aquele povo era mau. Como que eu vou lá falar de Jesus, de Deus para eles? Porque ainda não era Jesus, estava anunciando o Messias. Eu não quero ir, eu vou para Jope. Foi para Jope. Lá em Jope, ele pega um barco. Não, eu vou agora para Tarsis, eu quero fugir de Deus. Mas não esqueçamos que de Deus nós não fugimos. Se nós formos lá na profundeza da terra, Deus lá está. Se nós subirmos do monte, Ele está. Onde não há onde esconder do Senhor. E assim aconteceu com Jonas. Ele foi, teve aquela tempestade por causa dele. Quase que todos morrem por causa de Jonas, da irresponsabilidade de Jonas, pela desobediência de Jonas. Mas nós vemos que Deus, na sua misericórdia, Jonas, o culpado sou eu, vocês não têm culpa nenhuma, me lancem ao mar. E ele foi lançado e cessou, a tempestade cessou. Mas Deus é misericordioso, que preparou um grande peixe para que ele fosse engolido. E Deus deu oportunidade a Jonas, no ventre do grande peixe, de clamar ao Senhor, arrependido. Aí nós vemos que Jonas é lançado na praia, ele vai, prega em Nínive, todos se convertem, cingem-se de saco e de cinza. Mas também nós vemos que Jonas não ficou feliz. Jonas realmente era um profeta difícil. Aí o que acontece? Jonas foi dormir num lugarzinho para fazer o quê? Acordar e achar que a cidade estava destruída. Não, ele acordou, tinha uma bovoreira dando sombra para ele. Ele ficou feliz, mas triste porque todos tinham se convertido. Aí o que acontece? Nós vemos tudo isso sobre o grande peixe em Jonas 2:10, e sobre esse verme que mata a árvore. Aí vem e mata aquela bovoreira, e ele fica magoado com Deus, fica bravo com Deus, e Deus fala: nossa, você não teve amor pelas almas ninivitas e está resmungando, achando ruim porque o verme comeu essa planta? Deus tem muito mais amor por nós. O que interessa a Deus é a vida humana, é o nosso coração, que nós nos rendamos a Ele. Então nós vemos em Mateus 10:29, que até os pardais, Deus cuida dos pardais. Deus dá o alimento, eles não plantam. Nós vimos no Sermão do Monte que os pardais
Os lírios do campo são mais belos do que Salomão em toda a sua riqueza. Então nós vemos que Deus cuida de todas as coisas. Nós vemos que Deus curou cegos, que Deus curou o surdo, que Deus curou o paralítico, que Deus curou a sogra de Pedro da febre. Então nada foge aos olhos de Deus. Todas as coisas Ele tem domínio, Ele cuida. Basta que nós creiamos na bondade de Deus, e Ele está sempre pronto a nos ouvir. Agora vamos ver aqui, porque até nos nossos planos de viagem nós temos que colocar Deus, porque às vezes nós falamos, não, eu vou, eu chego lá, mas nós vemos que em Tiago 4, 13 a 15, vamos ler. Tiago 4, 13 a 15. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos à cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instantes e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, gente, nós não somos capazes de nada. Nós não somos capazes de prometermos para nós mesmos de que nós vamos fazer isso ou aquilo. Tudo nós temos que colocar diante de Deus. Tudo que formos fazer é se Deus quiser, porque nós não temos domínio sobre o nosso próximo segundo. Nós conhecemos o agora, porque o futuro, como diz aqui em Tiago, o amanhã pertence a Deus. Os segundos para frente do agora pertence a Deus. Então nós não temos domínio, conhecimento de nada. Mas também nós vemos lá vamos ver, nós já dissemos que Deus tem domínio sobre as nações, sobre os reis. Agora vamos ver Efésios 2, 4 e 5. Efésios 2. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor mandou Jesus para nos salvar. E foi de graça. Eu merecia a vida? Não. Eu sou tão pecadora, tão miserável, que eu merecia só a morte. Mas pela graça nós somos salvos. Juntamente com Cristo nos deu vida. Este corpo vai voltar ao pó. Vai voltar ao pó, porque de lá nós saímos. Mas a nossa alma, aquela que Deus nos deu lá no Éden, o sopro divino, esta volta para Deus. Então Deus nos deu vida em Cristo Jesus, porque o que nós merecíamos era só a morte. Mesmo a morte espiritual é o que nós merecíamos, mas Deus, pela sua graça, nos deu vida. Vida através do sacrifício e morte de Cristo Jesus. E todas elas fazem parte da sua vontade soberana. Tudo isso faz parte da vontade soberana de Deus. O querer e o realizar vem do Senhor. Nós fazemos planos, nós sonhamos. Eu quero viajar. Todos sabem que eu gosto muito de viajar. O ano passado todos sabem que eu tinha um sonho de viajar, mas Deus não permitiu, não deu certo a nossa viagem o ano passado, muito menos esse ano. Até agora nós estamos em casa, mas Deus
tem domínio sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o meu querer e o realizar vem do Senhor. Não é uma época para visões sentimentalistas, portanto, assim diz o John Piper, portanto o coronavírus foi enviado por Deus. Esta não é uma época para visões sentimentalistas de Deus, é uma época agridoce. E Deus ordenou, não governa sobre ela. Ele a trará ao fim, nenhuma parte está fora do seu domínio. Vida e morte estão em suas mãos. Como já disse Jó, né? Não no saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Então nós vemos que essa situação que John Piper diz que é agridoce, é porque em meio a essa tempestade, a essa tristeza, há também alegrias, há contentamento no Senhor, há conversões, há retorno daqueles que tinham esquecido do Senhor. Mas com essa pandemia, o Senhor usou de misericórdia com muitas pessoas, e com certeza muitas pessoas que caminharam até então, até início de março, não achando que era nada, mas nisso nós já estamos 4 meses e meio sem nos reunirmos, sem estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Quanta falta nos faz. Então esta é uma situação agridoce. Quando nós voltarmos, quanto contentamento em ver as carinhas dos nossos irmãos, todos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Então Deus nos deu, Deus nos amou, o Senhor deu, o Senhor o tomou, o Senhor tomou, é o que eu já disse, tomou de Jó seus 10 filhos, um único dia. Mas ele ainda faz essa linda declaração: Deus deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo nós temos que bendizer o nome do Senhor, porque nenhuma folha cai se não for da vontade de Deus. E conforme Salmo 139:16, os nossos dias estão contados de acordo com a vontade de Deus. Então John Piper diz: na presença de Deus ninguém tem direito à vida. Cada respiração que damos é um presente de graça. Cada batida do coração é imerecida. A vida e a morte estão em última instância nas mãos de Deus. Então nós não temos, é o que eu disse, nós temos direito, o único direito que nós seres humanos temos é da morte. Porque nós pecamos, e pecamos feio. Pecamos feio diante de Deus. Quantas coisas nós fazemos que nós deveríamos ter vergonha diante de Deus. Porque Deus é soberano, Deus é Deus, Deus é tremendo. E no entanto, nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor. Então nós vemos que aqui Deuteronômio 32:39 diz: vejam agora que eu sou Ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Nada. Eu não posso livrar meus filhos, eu não posso livrar meus netos, eu não posso livrar ninguém, porque o que Deus já quer fazer, Ele faz, e não há livramento de Deus. Porque é o que eu já disse, se nós formos nas profundezas, lá Ele está. Se eu subir no monte, lá Ele está. Então não há como nos sairmos da presença de Deus. Então, portanto, John Piper diz: portanto, ao refletirmos sobre o nosso futuro com o coronavírus, ou a qualquer outra situação de risco de vida, Tiago nos diz como devemos pensar e falar. É o que nós já lemos. Em verdade, em vez disso, deveríamos dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Porque
a hora que Deus quiser, vai cessar o coronavírus. Pela graça e misericórdia de Deus, a nossa cidade está controlada, o nosso estado está controlado, mas sabemos que há estados ainda meio complicados. Mas sabemos que no tempo de Deus, todas as coisas voltarão à normalidade. Mas esperamos que o anormal para muitas pessoas também volte, que é o anormal daqueles que não tinham compromisso com o Senhor, que voltem a ter compromisso, a viver na presença do Senhor. Então, John Piper diz: quiçá não viverei para ver este livro publicado. Eu tenho pelo menos um parente infectado com coronavírus. Tenho 74 anos e meus pulmões estão comprometidos com coágulo de sangue e bronquite. Mas esses fatores, em última instância, não decidem. Deus decide. Estas são as boas notícias. Então nós vemos que Deus é que decide. Ele estava lá. Uma pandemia, comprometido seus pulmões, já teve um câncer que nós já vimos na primeira lição que eu dei, que ele teve um câncer em 2005, depois ele teve o problema do pulmão em 2014, está lá. Quantas pessoas que já foram, que aparentemente saudáveis, e partiram. Mas tudo aqui nos mostra que tudo faz parte da soberania de Deus. E louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E vamos aguardar, vivendo sempre pela graça e pela bondade de Deus, e sempre em mente que o domínio e a soberania é do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Querido e amado Deus, graças te damos pelo estudo da Tua Palavra. Graças te damos porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, sobre a nossa vida e sobre todo o universo. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém.